Por favor, senhor, o senhor consegue ler esta carta? É muito importante. A voz trêmula de uma garotinha de 7 anos ecoou pelo silêncio imponente do lobby corporativo, suas pequenas mãos segurando um envelope amassado, como se fosse seu tesouro mais precioso. Por trás dos olhos azuis cristalinos da menina, havia uma determinação que desafiava sua pouca idade. Ela havia atravessado a cidade sozinha, enfrentado o sistema de transporte público e chegado ali guiada apenas pela esperança desesperada de uma mãe moribunda. Isabela não era apenas frágil, ela era corajosa além de seus anos. Rafael Santos, um milionário de 33 anos, reinava sobre seu império tecnológico, com punho de ferro e coração blindado. Conhecido por sua frieza nos negócios e distanciamento emocional, ele havia construído muros tão altos ao redor de sua vida pessoal que nem mesmo ele conseguia mais escalá-los. Mas algo sobre esta carta urgente de uma criança o intrigou. Quando Rafael conheceu a pequena garotinha que havia interrompido seu dia, o mundo parou. Os olhos azuis de Isabela eram um espelho perfeito dos seus próprios. O formato de seu rosto, a maneira como ela inclinava a cabeça ao pensar. Cada detalhe gritava uma verdade impossível que ele acreditava ser estéril há anos. A recepcionista prendeu a respiração. Os seguranças trocaram olhares confusos. Até os executivos que passavam diminuíram o passo, sentindo que algo extraordinário estava acontecendo naquele saguão comum. Verônica Lima, namorada de Rafael, observava da entrada do elevador, seu rosto empalidecendo ao notar a semelhança inegável entre o homem que amava e a criança desconhecida. Esta não é apenas uma história sobre amor perdido e reencontrado. É sobre a coragem de uma criança que decidiu lutar por sua família, sobre segundas chances que chegam disfarçadas de cartas amassadas e sobre como, às vezes, as coisas mais importantes da vida vêm nos menores pacotes. Rafael Santos estava prestes a descobrir que toda a sua vida havia sido construída sobre mentiras. Mas será que Marina Silva estava realmente dizendo a verdade sobre Isabela? E o que Verônica faria para proteger o relacionamento que ela havia passado anos construindo? Algumas cartas mudam destinos, e esta estava prestes a reescrever 3 vidas para sempre. A névoa matinal se prendia à fachada de vidro imponente da Santos Tech Industries como um véu, lançando sombras etéreas pelas ruas movimentadas do centro de São Paulo. Isabela Silva, de 7 anos, estava na base do edifício de 40 andares, seus pequenos dedos apertando um envelope amassado contra o peito. Seu cabelo dourado capturava a luz solar filtrada através das nuvens, e seus penetrantes olhos azuis refletiam uma determinação que parecia muito madura para seu rosto jovem. O saguão da Santos Tech fervilhava com o caos controlado da vida corporativa. Homens e mulheres em ternos caros passavam apressados por pilares de mármore, seus saltos clicando contra os pisos polidos como uma sinfonia de ambição. Isabela se aproximou da imponente recepção, onde uma mulher com cabelo ruivo, perfeitamente penteado, e um blazer azul marinho impecável, sentava atrás de uma tela de computador. "Com licença, senhora", Isabela disse, sua voz mal acima de um sussurro enquanto ficava na ponta dos pés para ver por cima da mesa. A recepcionista, Márcia Alves, olhou para baixo, surpresa, com a visitante inesperada. "Bem, olá, querida", Márcia disse, sua postura profissional amolecendo instantaneamente. "Você está perdida? Onde estão seus pais?" Isabela sacudiu a cabeça vigorosamente, seus cachos loiros balançando. "Eu não estou perdida. Preciso entregar esta carta para o homem mais importante deste prédio. Mamãe disse que é muito importante." Ela ergueu o envelope com ambas as mãos, como se fosse feito de vidro precioso. Márcia olhou ao redor do saguão, incerta de como lidar com esta situação incomum. "Qual é o seu nome, querida?" "Isabela Silva. E esta carta é para o chefe. Mamãe a escreveu e disse que eu tinha que garantir que ele a lesse hoje porque..." A voz de Isabela vacilou ligeiramente. "Porque ela pode não conseguir escrever mais cartas em breve."
A inocência na voz de Isabela, aliada à gravidade de suas palavras, enviou um arrepio pela espinha de Márcia. Ela olhou para o envelope, notando a caligrafia cuidadosa que soletrava Rafael Santos milionário, urgente e pessoal, em escrita elegante. Querida, o Sr. Santos é um homem muito ocupado. Ele está em reuniões o dia todo. E por favor, Isabela interrompeu, seus olhos azuis se enchendo de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Mamãe disse que esta é a carta mais importante que ela já escreveu. Ela disse que pode salvar nós duas. Márcia sentiu seu coração se contrair. Algo sobre o desespero desta garotinha ressoou com seus instintos maternais. Contra todos os protocolos da empresa, ela pegou seu telefone e discou a linha direta de Rafael Santos. 40 andares acima, Rafael Santos sentava em seu escritório de canto, um monumento ao sucesso e ao isolamento. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da Baía de Guanabara, mas Rafael raramente notava a beleza além do vidro. Seu cabelo escuro estava impecavelmente penteado, seu terno cinza carvão passado à perfeição, e seus olhos azul aço focados intensamente em relatórios trimestrais espalhados por sua mesa de mogno. Aos 33 anos, Rafael havia construído a Santos Tech, de uma pequena startup de software, em uma das empresas de tecnologia mais bem-sucedidas de São Paulo. Mas o sucesso veio a um custo. Seu escritório parecia mais uma fortaleza do que um local de trabalho, projetado para manter o mundo a uma distância segura. As paredes eram revestidas com prêmios e condecorações, mas conspicuamente ausentes de quaisquer fotografias pessoais ou lembranças que pudessem sugerir uma vida além das conquistas corporativas. Seu telefone tocou, interrompendo sua concentração. Sr. Santos, a voz de Márcia veio pelo interfone. Tenho uma situação incomum aqui embaixo. Há uma garotinha que insiste em entregar uma carta pessoalmente ao senhor. Ela diz que é urgente. A mandíbula de Rafael se tensionou com irritação. Márcia, você sabe que não tenho tempo para... Senhor, com todo respeito, acho que deveria ver esta criança. Há algo diferente nesta situação. A carta está marcada como pessoal e urgente, e ela parece genuinamente angustiada. Rafael fechou os olhos e esfregou as têmporas, sentindo a familiar dor de cabeça tensional começando a se formar. Seu dia já estava lotado com reuniões consecutivas, e ele não tinha paciência para interrupções, especialmente as que envolviam crianças. Mas Márcia estava na empresa há 8 anos e nunca havia feito tal pedido antes. Está bem, ele disse secamente. Mande-a subir, mas seja rápido. Enquanto Márcia escoltava Isabela ao elevador executivo, os olhos da garotinha se arregalaram de admiração com o saguão opulento. Lustres de cristal lançavam padrões de arco-íris nas paredes, e obras de arte abstratas, que valiam mais do que o salário anual da maioria das pessoas, adornavam cada canto. Mas Isabela não estava intimidada pela grandeza. Ela estava focada apenas em sua missão. A viagem de elevador até o 4º andar pareceu uma eternidade. Isabela pressionou seu rosto contra a parede de vidro do elevador, observando São Paulo encolher abaixo dela. É como estar nas nuvens, ela sussurrou para Márcia, que sorriu apesar de seu nervosismo sobre quebrar o protocolo. Quando as portas do elevador se abriram com um suave tinido, Isabela se viu em uma suíte executiva que parecia mais um hotel de luxo do que um espaço de escritório. Tapetes persas grossos cobriam pisos de madeira polida e pinturas a óleo originais pendiam entre paredes revestidas de mogno. Márcia a conduziu por um corredor ladeado de salas de conferência, cada uma equipada com a mais recente tecnologia. O escritório do Sr. Santos fica logo através daquelas portas, Márcia disse gentilmente, apontando para um conjunto de portas duplas imponentes no final do corredor. Lembre-se, ele é muito ocupado, então tente ser breve, ok? Isabela acenou solenemente e caminhou em direção às portas com os passos medidos de alguém carregando o peso do mundo em seus pequenos ombros. Ela ergueu seu pequeno punho e bateu 3 vezes.
o som ecoando no corredor silencioso. "Entre!" veio uma voz profunda e autoritária de dentro. Isabela empurrou a porta pesada e entrou no domínio de Rafael Santos. O escritório era ainda mais impressionante do que o resto da suíte. Com uma mesa enorme, posicionada estrategicamente, em frente a janelas que ofereciam uma vista dominante do horizonte de São Paulo. Atrás da mesa sentava um homem que parecia ter saído da capa de uma revista de negócios. Rafael olhou para cima de sua tela de computador, preparado para lidar com mais uma interrupção em seu dia cuidadosamente programado. Mas quando seus olhos pousaram em Isabela, algo inesperado aconteceu. A expressão irritada em seu rosto congelou, substituída por algo que parecia quase como reconhecimento, embora ele não conseguisse entender por quê. A garotinha parada em sua porta tinha os olhos azuis mais impressionantes que ele já tinha visto, olhos que pareciam espelhar os seus próprios com precisão estranha. Seu cabelo dourado capturava a luz de sua luminária de mesa e havia algo sobre o formato de seu rosto, a determinação firme de seu pequeno queixo que parecia assombrosamente familiar. Por um momento, nenhum deles falou. Rafael se viu estudando as feições de Isabela com uma intensidade que o surpreendeu, enquanto Isabela ficou congelada na porta, subitamente consciente da gravidade do momento para o qual sua mãe a havia preparado. "Você é o chefe?" Isabela finalmente perguntou, sua voz mal acima de um sussurro no vasto escritório. Rafael limpou a garganta, tentando se livrar da sensação estranha que o dominara. "Sou Rafael Santos, o dono desta empresa." "Você deve ser a garotinha com a carta." Isabela acenou e caminhou pelo tapete macio em direção à sua mesa, seus pequenos tênis silenciosos nas fibras grossas. Ela estendeu o envelope com ambas as mãos, como se apresentasse uma oferenda sagrada. "Mamãe escreveu isto para o senhor," ela disse. "Ela disse que é muito, muito importante e que o senhor tem que ler agora." Os olhos de Isabela nunca deixaram seu rosto enquanto ela falava, procurando por algo que não conseguia nomear. Rafael pegou o envelope, notando como o papel estava ligeiramente úmido da transpiração nervosa de Isabela. A caligrafia na frente era elegante, mas trêmula, como se escrita por alguém lutando contra a fraqueza física. Algo sobre aquela caligrafia puxou uma memória enterrada profundamente em sua mente, mas ele não conseguia identificá-la. Ele abriu o envelope cuidadosamente, consciente de que Isabela estava observando cada movimento seu com intensa concentração. Ao desdobrar a carta, um leve aroma de lavanda subiu do papel, uma fragrância que enviou um choque inesperado de reconhecimento através de seu sistema. A carta estava escrita em papel simples, mas as palavras que continha estavam prestes a despedaçar o mundo cuidadosamente construído de Rafael. "Meu querido Rafael, sei que esta carta será um choque para você e rezo para que encontre em seu coração lê-la completamente antes de fazer qualquer julgamento. Meu nome é Marina Silva. Embora você me conhecesse como Marina Ferreira 8 anos atrás, nós compartilhamos algo lindo juntos. Algo que criou o presente mais precioso que já recebi. Nossa filha, Isabela." As mãos de Rafael começaram a tremer enquanto lia, sua respiração presa na garganta. Marina Ferreira. O nome o atingiu como um golpe físico, trazendo com ele uma enxurrada de memórias que ele havia passado anos tentando suprimir. Marina, com seu sorriso radiante e toque gentil. Marina, que o havia deixado arrasado e acreditando em nada além de seu próprio isolamento. Marina, a quem ele havia amado mais do que a própria vida. "Sei o que você deve estar pensando," a carta continuava. "E sei que as circunstâncias sob as quais nos separamos foram dolorosas e confusas. Mas, Rafael, nossa filha precisa de você agora, e não tenho para onde mais recorrer. Estou morrendo. Os médicos me dão talvez 2 meses, talvez menos. Esgotei todas as minhas economias em tratamentos que apenas adiaram o inevitável. Isabela não sabe o quão doente estou, mas ela sabe que algo está terrivelmente errado." A visão de Rafael ficou embaçada enquanto lia, sua fachada de empresário bem-sucedido rachando com cada palavra.
Ele olhou para Isabela, que ainda o observava com aqueles olhos impossivelmente familiares, e sentiu seu mundo se deslocando em seu eixo. Isabela é tudo de bom sobre nós dois. Ela tem sua inteligência, sua determinação e seus lindos olhos. Ela tem sido minha força durante esta doença, cuidando de mim com uma maturidade que parte meu coração. Ela merece muito mais do que posso dar a ela agora. Ela merece um pai que possa provê-la, protegê-la e amá-la da maneira que toda criança deveria ser amada. O peito de Rafael parecia apertado, como se ele não conseguisse puxar ar suficiente para seus pulmões. A garotinha parada diante dele, esta criança que havia parecido tão familiar, estava alegando ser sua filha. Mas isso era impossível. Ele era estéril. Os médicos haviam dito anos atrás que ele nunca seria capaz de ter filhos, um fato que havia criado uma barreira entre ele e todo o relacionamento que ele já tentara. Sei que você acreditava que nunca poderia ter filhos. A carta de Marina parecia ler seus pensamentos, mas os médicos estavam errados. Rafael, Isabela é prova viva disso. Ela tem 7 anos, nascida 9 meses depois daquela última noite linda que passamos juntos antes de tudo desmoronar. Nunca te contei sobre a gravidez, porque então você acreditava que eu o havia traído e eu estava orgulhosa demais e magoada demais para lutar por nós. A mente de Rafael correu de volta àquele tempo terrível 8 anos atrás. Ele se lembrou das fotos que Verônica havia lhe mostrado, imagens que pareciam mostrar Marina com outro homem. Ele se lembrou dos telefonemas anônimos dizendo que Marina estava traindo, das testemunhas que alegavam tê-la visto em situações comprometedoras. A evidência parecia esmagadora, e sua confiança, uma vez quebrada, nunca havia se recuperado completamente. Não espero que acredite em mim imediatamente, a carta continuava. Mas imploro que olhe para Isabela e veja a verdade por si mesmo. Mais importante, imploro que a conheça. Ela é a pessoa mais maravilhosa que já conheci. E se algo acontecer comigo, ela não terá ninguém. Seus avós se foram e não tenho irmãos. Você é sua única esperança para um futuro cheio de amor e segurança. A carta concluía com o endereço de Marina e um número de telefone, junto com um apelo desesperado para que Rafael as visitasse. Se não por mim, então por Isabela. A assinatura no final estava mal legível, como se Marina tivesse usado o último de sua força para terminar esta comunicação final. Rafael colocou a carta com mãos trêmulas e olhou para Isabela, vendo-a com olhos completamente novos. O formato de seu nariz, a maneira como ela inclinava a cabeça ao pensar, a firmeza teimosa de seu queixo, era como olhar para uma versão feminina de suas próprias fotos de infância. Isabela, ele disse suavemente, sua voz carregada de emoção. Quantos anos você tem, querida? 7, Isabela respondeu, levantando 7 pequenos dedos. Vou fazer 8 em dezembro. 15 de dezembro. A respiração de Rafael falhou. 15 de dezembro era exatamente 9 meses depois da última noite que ele havia passado com Marina. A linha do tempo combinava perfeitamente e a semelhança física era inegável. Mas mais do que isso, havia algo sobre a presença de Isabela que parecia como voltar para casa. Como se uma parte dele, que ele não sabia que estava faltando, tivesse sido subitamente restaurada. Antes que ele pudesse responder, a porta de seu escritório se abriu abruptamente, sem bater. Verônica Lima entrou, seus saltos altos clicando agressivamente contra o piso de madeira. Ela estava vestida em um vestido vermelho justo que enfatizava suas curvas. Seu cabelo escuro, preso em um coque severo, que acentuava suas maçãs do rosto afiadas. Aos 29 anos, Verônica era inegavelmente bonita, mas havia uma dureza em seus olhos castanhos que se tornava mais pronunciada quando ela estava com raiva ou se sentindo ameaçada. Rafael, querido, devemos estar no almoço com o cliente Richardson em 10 minutos, ela disse. E Márcia disse. Verônica parou no meio da frase, quando seu olhar caiu sobre Isabela. Sua expressão mudou de irritação para algo muito mais perigoso. Reconhecimento e medo.
Os olhos de Verônica correram entre Rafael e Isabela, percebendo a semelhança inconfundível entre eles. Sua maquiagem perfeitamente aplicada não podia esconder a forma como a cor drenou de seu rosto quando as implicações a atingiram. Por 8 anos, ela havia sido a namorada de Rafael, cuidadosamente se posicionando como a mulher sofisticada e sem filhos que entendia suas ambições de carreira e compartilhava seu estilo de vida. Ela havia trabalhado incansavelmente para apagar qualquer traço de Marina Ferreira de sua vida, construindo seu relacionamento sobre a fundação de mentiras que ela havia construído. Quem é esta criança, Rafael? Verônica perguntou, sua voz cuidadosamente controlada, mas com um tom subjacente de pânico. Rafael se levantou lentamente, a carta ainda apertada em sua mão. Verônica, esta é Isabela. Isabela, esta é a senhorita Lima. Ele não conseguia se obrigar a chamar Verônica de namorada na frente da criança que poderia ser sua filha. Isabela estudou Verônica com a curiosidade franca de uma criança, inconsciente das tensões adultas girando ao seu redor. Você é a esposa do chefe? Ela perguntou inocentemente. A risada de Verônica foi aguda e forçada. Ainda não, querida, mas esperançosamente algum dia. Ela se aproximou da mesa de Rafael, seus olhos examinando a carta em suas mãos. Rafael, o que está acontecendo aqui? Por que há uma criança em seu escritório? Rafael olhou para Isabela, depois para Verônica, sentindo o peso do momento se estabelecendo em seus ombros. Isabela me trouxe uma carta de sua mãe. A mãe dela afirma que Isabela é minha filha. As palavras ficaram no ar, como um fio vivo. A compostura de Verônica rachou por apenas um momento, revelando o pânico calculista sob seu exterior polido. Ela havia passado anos garantindo que Rafael nunca descobrisse a verdade sobre Marina, nunca soubesse sobre a criança que eles haviam criado juntos. E agora estava Isabela, prova viva de tudo que Verônica havia trabalhado para esconder. Rafael, certamente você não acredita... Verônica começou. Mas Rafael levantou a mão para silenciá-la. Isabela! Rafael disse, ajoelhando-se ao nível dos olhos da criança. Você pode me falar sobre sua mamãe? Ela está muito doente? O lábio inferior de Isabela tremeu ligeiramente. A primeira rachadura na fachada corajosa que ela havia mantido toda a manhã. Ela fica muito cansada o tempo todo e às vezes não consegue comer. Ela tenta esconder quando chora, mas eu a ouço à noite. Os médicos continuam dando remédios a ela, mas não parecem ajudar muito. Rafael sentiu seu coração se partindo com as palavras da criança. Fosse ou não Isabela sua filha biológica, ela era claramente uma garotinha em crise, lidando com problemas adultos que nenhuma criança deveria ter que enfrentar. Onde vocês moram, Isabela? Como você chegou aqui hoje? Moramos num apartamento no bairro. Mamãe me deu dinheiro para o ônibus e escreveu as direções para mim. Ela disse que sou uma menina muito esperta e que eu podia te encontrar sozinha. O orgulho de Isabela em sua conquista era evidente, apesar das circunstâncias que a trouxeram ali. A mente de Rafael girou ao pensamento de uma criança de 7 anos, navegando o sistema de ônibus de São Paulo sozinha, carregando o que poderia ser a carta mais importante de sua vida. A coragem que deve ter custado a Isabela fazer aquela jornada e para Marina enviá-la falava de um desespero que o cortou até o âmago. Rafael! Verônica interrompeu, sua voz apertada com emoção mal controlada. Você não pode estar considerando seriamente que esta criança é sua. Lembre-se do que os médicos te disseram anos atrás. Você não pode ter filhos. Mas Rafael não estava mais ouvindo Verônica. Ele estava perdido nos olhos de Isabela, vendo neles o eco de todo o sonho que ele havia abandonado quando acreditou que nunca poderia ser pai. A criança parada diante dele representava a possibilidade de tudo que ele havia se convencido de que não queria, porque era impossível ter. Isabela, ele disse gentilmente, você gostaria de ligar para sua mamãe e avisar que está segura? Acho que gostaria de conhecê-la. O rosto de Isabela se iluminou com o primeiro sorriso genuíno que Rafael tinha visto dela. Sério?
Mamãe disse que você podia não querer nos ver. Ela disse que você é um homem muito importante com muitas coisas importantes para fazer. Não há nada mais importante do que isso, Rafael disse, surpreso pela convicção em sua própria voz. Nada mesmo. Enquanto Rafael alcançava seu telefone para ligar para Marina, Verônica agarrou seu braço com intensidade desesperada. Rafael, por favor, pense nisso racionalmente. Você tem uma empresa para dirigir, uma vida que construímos juntos. Você não pode simplesmente jogar tudo fora, baseado numa carta de uma mulher que partiu seu coração 8 anos atrás. Rafael olhou para a mão perfeitamente manicurada de Verônica em seu braço, depois para o rostinho confiante de Isabela. Pela primeira vez em anos, a escolha parecia cristalina. Verônica, cancele minhas reuniões da tarde. Isabela e eu vamos visitar a mãe dela. A viagem até o bairro foi tensa e silenciosa. Rafael havia insistido que Verônica ficasse no escritório, apesar de seus protestos e exigências para acompanhá-los. Ele dirigiu sua BMW preta pelo trânsito de São Paulo com cuidado incomum, constantemente olhando no retrovisor para Isabela, que sentava no banco de trás com uma cadeirinha de segurança emprestada que Márcia havia de alguma forma produzido dos suprimentos de emergência da empresa. Isabela o direcionou pelas ruas sinuosas do bairro com confiança surpreendente, sua vozinha fornecendo direções sobre o zumbido silencioso da música clássica do rádio de Rafael. À medida que dirigiam mais fundo no bairro residencial, Rafael notou a mudança gradual do distrito empresarial polido para os edifícios de apartamentos mais modestos e casas pequenas que caracterizam esta parte da cidade. Vire aqui, Isabela disse, quando se aproximaram de uma rua arborizada cheia de complexos de apartamentos mais antigos. Moramos no prédio azul com os degraus brancos. Rafael estacionou em frente a um modesto prédio de 3 andares que havia visto dias melhores. A pintura azul estava desbotada e descascando em lugares, e o pequeno jardim frontal era mais terra do que grama. Era um mundo distante do luxuoso cobertura de Rafael. Mas havia algo sobre as óbvias tentativas de manutenção do prédio. Caixas de flores em algumas janelas, uma calçada frontal cuidadosamente varrida, que falava de residentes que se importavam com sua casa apesar de suas limitações. Isabela o conduziu por 2 lances de escadas estreitas, suas perninhas subindo os degraus com facilidade praticada. O corredor estava mal iluminado e cheirava a produtos de limpeza e especiarias de cozinha, uma mistura de vidas sendo vividas em proximidade. Eles pararam em frente ao apartamento 3B e Isabela puxou uma chavinha de seu bolso. "Mamãe", ela chamou ao abrir a porta. "Trouxe alguém para te ver como você pediu." O apartamento era minúsculo, mas meticulosamente limpo, com luz do sol, entrando por janelas que davam para o leste, em direção ao centro de São Paulo. Os móveis eram obviamente de segunda mão, mas cuidadosamente arranjados, e desenhos infantis estavam colados na geladeira e paredes. Era claramente um lar cheio de amor, mesmo que faltasse abundância material. Marina Silva emergiu do que Rafael assumiu ser o quarto, e a visão dela o atingiu como um golpe físico. Ela sempre havia sido bonita, mas agora estava etericamente frágil. Seu cabelo loiro fino e esparso da quimioterapia, seus olhos verdes grandes demais em seu rosto magro. Ela usava um suéter azul simples e jeans que pendiam frouxos em sua estrutura diminuída. Mas seu sorriso quando viu Isabela era radiante. "Isabela, querida, você voltou em segurança", Marina disse, ajoelhando-se para abraçar sua filha. Então, seus olhos encontraram os de Rafael sobre a cabeça de Isabela, e os anos pareceram colapsar entre eles. "Olá, Rafael", Marina disse suavemente, sua voz carregando a mesma qualidade melódica que ele lembrava, mas com um tom subjacente de exaustão que partia seu coração. "Marina", Rafael descobriu que sua voz estava mal funcional.
Vê-la novamente claramente doente e lutando por sua vida trouxe de volta cada emoção que ele havia passado anos suprimindo. Recebi sua carta. Isabela olhou para frente e para trás entre os dois adultos, sentindo o peso de sua história compartilhada, mesmo que não a entendesse. Mamãe, este é meu papai? Ela perguntou com a franqueza que apenas crianças possuem. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas, enquanto ela olhava para sua filha, depois para Rafael. Querida, este é Rafael Santos. Ele é alguém muito especial, que conheceu mamãe há muito tempo atrás. Rafael se ajoelhou ao lado de Marina e Isabela, trazendo-se ao nível dos olhos delas. De perto, a semelhança entre ele e Isabela era ainda mais impressionante. Eles tinham a mesma cor de olhos, o mesmo formato de rosto, até a mesma covinha pequena na bochecha esquerda que aparecia quando sorriam. Isabela, ele disse cuidadosamente, sua mamãe e eu precisamos conversar sobre algumas coisas de adultos. Você se importaria de brincar em seu quarto por um tempo? Isabela acenou solenemente e desapareceu pelo corredor curto, mas Rafael suspeitou que ela estaria ouvindo por trás de sua porta parcialmente fechada. Crianças, ele estava aprendendo, eram muito mais perspicazes do que os adultos frequentemente davam crédito. Marina gesticulou para Rafael sentar no sofá pequeno, acomodando-se cuidadosamente numa cadeira do outro lado dele. Até aquele movimento simples parecia requerer esforço, e Rafael se viu lutando contra o impulso de ajudá-la, incerto dos limites nesta situação surreal. Não tinha certeza de que você viria, Marina disse, suas mãos dobradas firmemente em seu colo. Quando Isabela me disse que iria encontrar você e entregar a carta a ela mesma, fiquei apavorada. Mas ela estava tão determinada e eu estou ficando sem opções. Rafael estudou o rosto de Marina, vendo além da doença a mulher que ele uma vez planejou se casar. Marina, preciso saber a verdade. Isabela é realmente minha filha? Marina encontrou seu olhar firmemente. Rafael, juro por tudo que considero sagrado, pela vida de Isabela, ela é sua filha. Ela foi concebida na última noite que passamos juntos, antes de tudo desmoronar entre nós. Descobri que estava grávida 2 semanas depois que terminamos. Mas os médicos me disseram que eu era estéril, Rafael disse, confusão evidente em sua voz. Os exames, o diagnóstico, exames médicos podem estar errados, Marina respondeu. Ou talvez a situação tenha mudado. Não sei a explicação médica, Rafael. Tudo o que sei é que Isabela existe e ela é nossa. Rafael ficou quieto por um longo momento, processando as implicações. Por que você não me contou quando descobriu que estava grávida? Por que me deixar acreditar todos esses anos que eu nunca poderia ter filhos? A compostura de Marina finalmente rachou, lágrimas escorrendo por suas bochechas pálidas. Por que você achava que eu o havia traído? Você não atendia minhas ligações, não queria me ver. Sua secretária tinha instruções para não me passar. Tentei, Rafael. Tentei tanto te alcançar, mas você já havia decidido que eu era mentirosa e traidora. A dor na voz de Marina era crua e imediata, trazendo de volta memórias que Rafael havia trabalhado duro para enterrar. Ele se lembrou de sua própria agonia durante aquele tempo. A maneira como a suposta traição dela havia despedaçado sua capacidade de confiar em alguém completamente. As evidências pareciam esmagadoras, ele disse calmamente. As fotos, as testemunhas, o telefonema. Que fotos? Marina perguntou, confusão substituindo a dor em sua expressão. Que testemunhas? Rafael, do que você está falando? Antes que Rafael pudesse responder, Isabela apareceu na porta, seu rosto jovem, marcado de preocupação. Mamãe, por que você está chorando? Você está mais doente? Marina rapidamente enxugou suas lágrimas e sorriu para sua filha. Não, querida. São lágrimas felizes. Estou chorando porque estou feliz que o Sr. Rafael veio nos visitar. Isabela estudou ambos os adultos com o olhar penetrante que Rafael estava começando a reconhecer como uma de suas características definidoras. Você é meu papai.
Ela perguntou a Rafael diretamente, seus olhos azuis procurando em seu rosto pela verdade. Rafael sentiu o peso do momento se estabelecendo em seus ombros. Esta garotinha merecia honestidade, mas ele também precisava de certeza antes de fazer quaisquer compromissos que mudariam todas as suas vidas para sempre. Isabela, ele disse cuidadosamente, preciso fazer alguns exames para ter certeza, mas prometo a você, se eu sou seu papai, farei tudo o que puder para cuidar de você e de sua mamãe. Isabela acenou como se esta fosse uma resposta perfeitamente razoável. Mamãe diz que exames são importantes. Ela faz muitos exames no hospital. A menção da situação médica de Marina trouxe Rafael de volta à crise imediata em questão. Marina, me conte sobre sua condição. O que exatamente os médicos estão dizendo? Marina lançou um olhar significativo para Isabela, que ainda pairava na porta. Isabela, querida, você poderia colorir em seu livro de colorir, enquanto o senhor Rafael e eu terminamos de conversar? Depois que Isabela relutantemente desapareceu novamente, a máscara de força de Marina finalmente escorregou completamente. É câncer de ovário, estágio 4. Já havia se espalhado quando descobriram. Passei por 2 rodadas de quimioterapia, mas ela deixou a frase inacabada, pesada no ar. O que os médicos dizem sobre opções de tratamento? Rafael perguntou, embora suspeitasse que já sabia a resposta. Há um tratamento experimental no hospital israelita Albert Einstein. Mostrou promessa em casos similares, mas o plano de saúde não cobre e não posso pagar. O custo é astronômico, mais de R$800 mil apenas para a primeira fase. Para Rafael, R$800 mil era menos do que ele gastava em seu carro. A realização dos mundos diferentes que habitavam o atingiu com clareza impressionante. Enquanto ele vivia em luxo, Marina estava literalmente morrendo por falta de fundos para tratamento. Marina, independente dos resultados do teste de paternidade, quero que você comece esse tratamento imediatamente. Vou cobrir os custos. Marina o encarou em choque. Rafael, você não pode possivelmente... Sim, eu posso, ele interrompeu firmemente. Isabela precisa de sua mãe. Ele pausou, surpreso pela emoção em sua própria voz. Não posso suportar o pensamento de perder você de novo. Não assim. Do corredor veio o som da voz de Isabela, falando com o que Rafael assumiu serem suas bonecas ou bichinhos de pelúcia. Meu papai veio visitar hoje, ela dizia. Ele é muito alto e tem olhos azuis igualzinhos aos meus. Acho que ele vai ajudar mamãe a melhorar. A certeza inocente na voz de Isabela cortou o coração de Rafael como uma lâmina. Esta criança já o havia aceitado como seu pai. Já estava construindo sonhos ao redor de sua presença em suas vidas. A responsabilidade dessa confiança era tanto aterrorizante quanto estimulante. Preciso providenciar um teste de DNA, Rafael disse baixinho. Não porque não acredito em você, mas porque preciso de documentação legal pelo bem de Isabela. Se ela é minha filha, quero garantir que esteja protegida, que tenha todos os direitos e benefícios que deveriam vir com isso. Marina acenou, entendendo as implicações práticas. Claro, o que você precisar. Enquanto isso, vou fazer algumas ligações sobre seu tratamento. Não há razão para esperar pelos resultados do teste para conseguir o cuidado médico que você precisa. Enquanto Rafael pegava seu telefone para começar a fazer arranjos, Marina o observava com uma expressão de admiração e gratidão. Rafael, por que está fazendo isso? Depois de tudo que aconteceu entre nós, por que está disposto a ajudar? Rafael olhou em direção ao corredor, onde a voz de Isabela ainda podia ser ouvida, agora cantando uma cantiga suave para seus brinquedos. Porque 8 anos atrás, perdi as 2 coisas mais importantes da minha vida. Você e a família, que poderíamos ter tido juntos. Posso não entender o que aconteceu naquela época, mas não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Naquela noite, Rafael retornou à sua cobertura com vista para a Baía de Guanabara, sua mente girando com as revelações do dia. O luxo de sua casa parecia quase obsceno depois de ver o apartamento modesto de Marina e Isabela.
Sua sala de estar, com suas janelas do chão ao teto e móveis de design, poderia ter abrigado o apartamento inteiro delas 2 vezes. Verônica estava esperando por ele, andando pelos pisos de mármore em um elegante vestido preto de coquetel. Ela obviamente havia ido para casa, se trocar e preparar para o que esperava ser uma conversa importante sobre seu futuro. "Rafael, finalmente!" ela disse, correndo para cumprimentá-lo. Estive preocupada. Como foi com aquela mulher e sua criança? Rafael afrouxou sua gravata e caminhou até o carrinho de bar no canto da sala, servindo-se um generoso copo de uísque escocês puro malte. O nome dela é Marina Verônica, Marina Silva, e o nome de sua filha é Isabela. "Tudo bem, Marina e Isabela", Verônica disse impacientemente. O que elas queriam? Dinheiro? Algum tipo de acordo para irem embora? Rafael se virou para encarar Verônica, vendo-a claramente talvez pela primeira vez em seu relacionamento de 2 anos. Ela era bonita, sofisticada e ambiciosa. Tudo que ele pensava querer em uma parceira. Mas olhando para ela agora, ele percebeu quão fria sua beleza era. Quão calculista cada movimento seu. Elas não queriam nada, exceto que eu soubesse a verdade, Rafael disse. Marina está morrendo, Verônica. Ela tem câncer e queria que eu soubesse que Isabela é minha filha. A risada de Verônica foi aguda e amarga. Rafael, por favor. Você não pode ter filhos. Discutimos isso inúmeras vezes. É uma das razões pelas quais nosso relacionamento funciona tão bem. Nenhum de nós quer ser amarrado por crianças. O diagnóstico médico estava errado, Rafael disse calmamente. Ou as circunstâncias mudaram. Não sei a explicação exata, mas Isabela é minha filha. A semelhança sozinha é prova suficiente, mas providenciei um teste de DNA para torná-lo oficial. A compostura de Verônica começou a rachar, revelando o desespero sob seu exterior polido. Rafael, você não pode estar falando sério. Você tem responsabilidades aqui. A empresa precisa de você. Eu preciso de você. Demos planos para nosso futuro juntos. Que tipo de futuro, Verônica? Rafael perguntou, genuinamente curioso. Um futuro onde trabalho 18 horas por dia e você participa de eventos de caridade e planeja férias? Um futuro onde nos parabenizamos por nosso sucesso enquanto minha filha cresce sem um pai? Mas sua suposta filha, Verônica corrigiu rispidamente. Rafael, esta mulher te abandonou 8 anos atrás. Ela partiu seu coração. Lembra? Agora ela está morrendo e desesperada. Então aparece com alguma criança e alega que é sua. Você não consegue ver o que ela está fazendo. Rafael estudou o rosto de Verônica, notando o pânico mal escondido sob sua raiva. Algo sobre sua reação parecia desproporcional à situação. Verônica, o que exatamente aconteceu 8 anos atrás? Quero dizer, o que realmente aconteceu? O rosto de Verônica ficou pálido, mas ela se recuperou rapidamente. O que você quer dizer? Você sabe o que aconteceu. Marina estava te traindo. Havia fotos, testemunhas. Você estava devastado. Quero ver essas fotos de novo, Rafael disse. E quero os nomes dessas testemunhas. Rafael, isso é história antiga. Por que remexer memórias dolorosas? Porque preciso entender a verdade, pelo bem de Isabela e pelo meu próprio. A voz de Rafael carregava uma nota de aço que Verônica raramente havia ouvido. Fiz arranjos para Marina começar tratamento no Hospital Albert Einstein amanhã. Também providenciei uma babá para Isabela durante o dia, enquanto Marina faz terapia. Verônica o encarou como se ele tivesse perdido a cabeça. Você está pagando pelo tratamento dela, Rafael. Isso vai custar centenas de milhares de reais para uma mulher que te traiu e uma criança que provavelmente nem é sua. Mesmo que Isabela não seja minha filha biológica, o que acredito que seja, ela é uma criança inocente cuja mãe está morrendo. Como eu poderia viver comigo mesmo se tivesse o poder de ajudar e escolhesse não fazer? A máscara de Verônica finalmente escorregou completamente, revelando a mulher calculista por baixo. Porque não é sua responsabilidade. Porque você tem obrigações com as pessoas que ficaram ao seu lado, que construíram uma vida com você.
Porque jogar dinheiro na história triste de alguma mulher não vai trazer de volta qualquer relacionamento de fantasia que você acha que tinha com ela 8 anos atrás. Rafael colocou seu copo de uísque com cuidado deliberado, o cristal ressoando contra o balcão de mármore. Verônica, acho que você deveria ir embora. Rafael, por favor, não deixe emoções nublarem seu julgamento. Podemos resolver isso juntos. Talvez pudéssemos ajudar a criança de outra forma. Estabelecer um fundo fiduciário ou algo assim, mas você não precisa se envolver pessoalmente. Eu disse que você deveria ir embora, Rafael repetiu, sua voz quieta, mas final. Verônica o encarou por um longo momento, parecendo perceber que suas táticas usuais não estavam funcionando. Tudo bem, mas Rafael, quando essa fantasia implodir e você perceber que foi manipulado, não espere que eu esteja por perto para juntar os pedaços. Depois que Verônica saiu, Rafael ficou sozinho em sua cobertura, olhando para as luzes de São Paulo refletidas nas águas escuras da Bahia. Pela primeira vez em anos, sua casa parecia vazia. Não porque estava sozinho, mas porque as pessoas que importavam não estavam ali com ele. Ele pegou seu telefone e rolou por seus contatos até encontrar o número do Dr. Miguel Costa, seu médico pessoal e amigo de longa data. Miguel, sou eu, Rafael. Preciso de um favor. Preciso de um teste de DNA feito tão rápido e precisamente quanto possível. E preciso que seja feito com completa discrição. Rafael, são 23 reais. Do que se trata isso? Miguel caminhou até sua janela, olhando sobre a cidade onde Marina e Isabela provavelmente estavam dormindo em seu pequeno apartamento. Miguel, acho que posso ser pai. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao apartamento de Marina e Isabela com café, pães frescos de uma padaria francesa e uma cadeirinha de carro devidamente instalada em sua BMW. Marina atendeu a porta usando as mesmas roupas do dia anterior, mas havia tentado pentear seu cabelo ralo e aplicar uma pequena quantidade de maquiagem. Rafael, você não precisava trazer café da manhã. Marina protestou, mas aceitou o café com gratidão. Mamãe, olha, Isabela exclamou correndo para a janela. Tem um carro super chique lá fora. É tão brilhante. Esse é o carro do Sr. Rafael, querida, Marina explicou. Ele vai nos levar ao hospital hoje. Os olhos de Isabela se arregalaram de empolgação. Sério? Posso sentar no banco da frente? Você vai sentar no banco de trás, com uma cadeirinha especial, tipo piloto de corrida, Rafael disse, ajoelhando-se ao nível de Isabela. Segurança em primeiro lugar, certo? Enquanto dirigiam para o Hospital Albert Einstein, Rafael se viu estudando Isabela no retrovisor. Ela tagarelava continuamente, apontando prédios interessantes, fazendo perguntas sobre como carros funcionavam e imaginando em voz alta se o hospital teria comida boa na cafeteria. Isabela, você é bastante conversadeira, Rafael observou. O que é conversadeira? Isabela perguntou, lutando com a palavra grande. Significa que você é muito boa em conversar e fazer perguntas interessantes, Rafael explicou, sorrindo para ela no espelho. Taraziti, mamãe diz que faço perguntas demais às vezes, Isabela respondeu pensativamente. Mas ela diz que pessoas curiosas aprendem mais sobre o mundo. Marina estendeu a mão do banco da frente para apertar a mão de Isabela. Isso mesmo, querida. Perguntas são como descobrimos coisas novas. O Hospital Albert Einstein era uma instalação moderna situada no coração do distrito médico da cidade. Ao caminharem pelo saguão reluzente, Isabela ficou perto do lado de sua mãe, sua tagarelice usual, diminuída pela atmosfera clínica. Rafael se viu lutando contra uma onda inesperada de proteção ao observar Marina navegar o processo de check-in com eficiência prática. Senhora Silva, a recepcionista disse calorosamente, a doutora Martins está pronta para vê-la e entendo que seu tratamento foi aprovado para início imediato. Marina olhou para Rafael com lágrimas nos olhos. Sim, está correto.
Enquanto Marina era levada para consultas e preparação, Rafael e Isabela se encontraram na área de espera infantil, um espaço decorado alegremente com livros, brinquedos e uma pequena cozinha de brinquedo. Você está com medo pela mamãe? Isabela perguntou de repente, acomodando-se ao lado de Rafael num sofá de tamanho infantil que mal acomodava sua estrutura alta. A franqueza de sua pergunta o pegou desprevenido. Sim, estou um pouco assustado. E você? A Isabela acenou solenemente. Tenho medo o tempo todo. Mas mamãe diz que ser corajoso não significa que você não tem medo. Significa que você faz a coisa certa mesmo quando está com medo. Rafael sentiu algo se deslocar em seu peito ao olhar para esta garotinha notável. Sua mamãe é muito sábia e muito corajosa. Você vai ser meu papai? Isabela perguntou, seus olhos azuis buscando seu rosto com esperança de partir o coração. Rafael escolheu suas palavras cuidadosamente. Isabela, espero muito que eu seja seu papai. Precisamos fazer um exame especial para ter certeza. Mas independentemente do que esse exame disser, prometo a você que sempre estarei aqui para ajudar a cuidar de você e de sua mamãe. Isabela considerou isso por um momento. Então estendeu a mão e pegou a dele em ambas as suas mãozinhas. Acho que você é meu papai. Você tem as mesmas mãos que eu. Vê? Ela colocou sua palma minúscula contra a dele muito maior. E Rafael ficou maravilhado ao ver que ela estava certa. Eles tinham os mesmos dedos longos, a mesma forma de unhas. 3 horas depois, Marina emergiu da área de tratamento parecendo exausta, mas esperançosa. A quimioterapia experimental seria administrada ao longo de vários meses, com tratamentos 3 vezes por semana. Os médicos estavam cautelosamente otimistas sobre sua resposta ao novo protocolo. Como você está se sentindo, mamãe? Isabela perguntou, envolvendo seus braços ao redor da cintura de Marina. Cansada, mas esperançosa, Marina respondeu honestamente. A doutora Martins acha que este novo remédio pode me ajudar a melhorar. Enquanto se preparavam para deixar o hospital, o telefone de Rafael vibrou com uma mensagem do Dr. Costa. O teste de DNA poderia ser conduzido naquela tarde, com resultados disponíveis em 48 horas. Rafael mostrou a mensagem para Marina, que acenou seu acordo. O teste de DNA em si foi simples e rápido. Apenas um cotonete na bochecha tanto para Rafael quanto para Isabela. Isabela achou o processo inteiro fascinante, fazendo dezenas de perguntas à técnica do laboratório sobre como eles podiam dizer se as pessoas eram relacionadas apenas com saliva. É como um quebra-cabeça, querida, a técnica explicou pacientemente. Todo mundo tem marcadores especiais que recebem de sua mamãe e papai. Se o Sr. Rafael é seu papai, você terá alguns dos mesmos marcadores que ele tem. Como um código secreto? Isabela perguntou empolgada. Exatamente como um código secreto. Naquela noite, Rafael insistiu em levar Marina e Isabela para jantar num restaurante familiar perto de seu apartamento. Enquanto sentavam numa cabine, compartilhando pizza e conversando sobre a escola de Isabela e suas matérias favoritas, Rafael sentiu uma sensação de correção que não havia experimentado em anos. Me conte sobre sua vida, Isabela, Rafael disse enquanto ela cuidadosamente tirava calabresa de sua fatia de pizza. O que você gosta de fazer por diversão? Gosto de ler, Isabela disse seriamente. E gosto de desenhar, e ajudo mamãe com cozinha e limpeza porque ela fica cansada facilmente. A expressão de Marina ficou triste ao ouvir sua filha descrever as responsabilidades adultas que havia assumido. Isabela é minha ajudante, ela disse suavemente. Às vezes acho que ela cuida mais de mim do que eu cuido dela. Mamãe, é isso que famílias fazem, Isabela disse pragmaticamente. Elas cuidam umas das outras. Rafael se viu profundamente comovido pela sabedoria e maturidade desta criança de 7 anos. Fosse o que fosse que o teste de DNA revelasse, Isabela era uma criança extraordinária que merecia todas as oportunidades que a vida pudesse oferecer.
Depois do jantar, Rafael os acompanhou de volta ao apartamento, carregando uma Isabela adormecida em seus braços. Ela havia cochilado no restaurante, exausta pelo peso emocional do dia. Ao carregá-la pelas escadas estreitas, Rafael maravilhou-se com como ela se encaixava perfeitamente em seus braços, quão natural parecia segurá-la. "Ela gosta de você", Marina observou calmamente enquanto Rafael colocava Isabela gentilmente em sua pequena cama, nem se preocupando em trocar suas roupas. "Eu também gosto dela", Rafael respondeu, alisando o cabelo loiro de Isabela para longe de seu rosto. "Ela é notável, Marina. Você fez um trabalho incrível criando-a." Marina sorriu tristemente. "Fiz o melhor que pude, mas não foi fácil. Há tantas coisas que gostaria de poder dar a ela. Aulas de música, aulas de dança, viagens ao zoológico, apenas experiências normais da infância que custam dinheiro que não tenho." "Essas coisas podem ser providenciadas", Rafael disse suavemente. "Todas elas." Enquanto ficavam na porta do quarto de Isabela observando-a dormir, Marina finalmente fez a pergunta que havia pesado em ambas suas mentes. "Rafael, o que acontece se o teste de DNA der negativo? O que acontece se Isabela não for sua filha biológica?" Rafael ficou quieto por um longo momento, considerando sua resposta. "Marina, nas últimas 48 horas, aquela garotinha mudou algo fundamental dentro de mim. Biologia é apenas ciência. O que importa é amor, compromisso e escolha. Se Isabela não for minha filha biológica, gostaria de discutir adotá-la de qualquer forma." Marina o encarou em choque. "Rafael, você não pode estar falando sério." "Nunca falei mais sério sobre nada em minha vida", Rafael respondeu. "Passei 8 anos convencido de que nunca poderia ser pai, nunca ter uma família. Agora descubro que posso ter tido ambos o tempo todo. Não vou desperdiçar mais tempo." O dia seguinte trouxe complicações inesperadas. Rafael chegou em seu escritório para encontrar Verônica esperando em sua sala de conferências com uma pilha de documentos legais e uma expressão sombria. "Rafael, precisamos conversar", Verônica disse sem preâmbulo. "Venho fazendo algumas pesquisas sobre sua Marina Silva e você precisa ver o que encontrei." Rafael relutantemente pegou a cadeira do outro lado dela, notando o brilho triunfante nos olhos de Verônica. "Que tipo de pesquisas?" "E o tipo que revela a verdade sobre a mulher que você está tão ansioso para resgatar", Verônica disse, deslizando uma pasta pela mesa. "Marina Silva tem uma história bastante interessante. Você sabia que ela foi casada há 2 anos com um homem chamado Roberto Fitzpatrick?" O sangue de Rafael congelou ao abrir a pasta para encontrar cópias de uma certidão de casamento e várias fotografias mostrando Marina em um vestido de noiva beijando um homem alto com cabelo escuro. "O casamento foi anulado depois de 6 meses", Verônica continuou, sua voz pingando com falsa simpatia. "Aparentemente, o Sr. Fitzpatrick descobriu que Marina havia sido menos do que honesta sobre vários aspectos de seu passado, incluindo a existência de uma criança." Rafael encarou os documentos, sentindo a sensação familiar de ter o chão se deslocando sob seus pés. "Quando foi esse casamento?" "E há 2 anos. O que significa que Marina estava brincando de casinha com outro homem enquanto criava a criança que alega ser sua." "Rafael, esse padrão não parece familiar? Não te lembra do que aconteceu 8 anos atrás?" Antes que Rafael pudesse responder, sua assistente bateu na porta da sala de conferências. "Senhor Santos, Dr. Costa está na linha 1. Ele diz que é urgente sobre os resultados do teste que você vem esperando." O coração de Rafael bateu forte ao alcançar o telefone. Haviam passado apenas 36 horas desde que o teste de DNA foi feito, mas Dr. Costa havia prometido acelerar os resultados. "Miguel, o que você tem para mim?" "Rafael, tem os resultados preliminares. Quis ligar imediatamente porque..." Dr. Costa fez uma pausa e Rafael podia ouvir papéis sendo mexidos ao fundo. "Rafael, os resultados do teste são negativos. Não há relação biológica entre você e a criança." As palavras atingiram Rafael como um golpe físico.
Ele sentiu a mão de Verônica em seu ombro, sua voz oferecendo conforto que soava oco em seus ouvidos. Rafael, sinto muito. Sei que isso deve ser devastador. Rafael encerrou a chamada em atordoamento, encarando a certidão de casamento e fotos espalhadas pela mesa de conferências. Marina havia mentido para ele novamente, assim como 8 anos atrás. Ela havia criado uma elaborada decepção, desta vez usando uma criança inocente como peão. Rafael, sei que isso dói, Verônica disse gentilmente. Mas agora você pode ver a verdade. Marina Silva é uma manipuladora que presa em homens bem-sucedidos. Primeiro você, depois esse tal Fitzpatrick. Agora você novamente. Ela está usando sua filha moribunda para extrair dinheiro de você. Isabela não está morrendo, Rafael disse calmamente. Marina está. Detalhes, Verônica descartou. O ponto é que você foi manipulado novamente. Mas não é tarde demais para se desvencilhar desta situação de forma limpa. Rafael se levantou abruptamente, sua cadeira rolando para trás contra a parede. Preciso ver Marina. Preciso ouvir sua explicação. Rafael, que explicação poderia possivelmente justificar esse nível de decepção? Verônica chamou atrás dele enquanto ele seguia para a porta. Você não lhe deve nada. Mas Rafael já havia ido, sua mente girando com perguntas e raiva e uma dor no coração que parecia muito familiar. Enquanto dirigia em direção ao bairro, tentou reconciliar a Marina por quem estava se apaixonando de novo com a mulher que poderia orquestrar uma mentira tão elaborada. Quando chegou ao apartamento de Marina, a encontrou no meio de empacotar caixas, seus movimentos lentos e deliberados devido aos efeitos do tratamento de quimioterapia. Rafael, ela disse, olhando para cima com surpresa e prazer, não estava esperando você até esta noite. Como foram os resultados do DNA? Ela parou no meio da frase quando viu sua expressão. Precisamos conversar, Rafael disse secamente. Sobre Roberto Fitzpatrick, sobre seu casamento há 2 anos, sobre as mentiras que você vem me contando. O rosto de Marina ficou branco e ela afundou em sua cadeira como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. Rafael, posso explicar? Pode? Rafael interrompeu, sua voz fria com raiva controlada. Pode explicar por que não mencionou que foi casada há 2 anos? Pode explicar por que esse casamento foi anulado quando seu marido descobriu que você vinha mentindo para ele? E pode explicar por que o teste de DNA deu negativo? Os olhos de Marina se encheram de lágrimas, mas ela encontrou seu olhar firmemente. O teste de DNA deu negativo? Não se faça de surpresa, Marina. Você realmente achou que eu não descobriria a verdade eventualmente? Rafael, por favor, me deixe explicar tudo. Sim, fui casada com Roberto. Sim, terminou mal, mas não pelas razões que você pensa. E o teste de DNA? Deve haver algum erro. O erro foi confiar em você novamente, Rafael disse, seu coração se partindo mesmo enquanto falava as palavras. 8 anos atrás, achei que você me havia traído. Passei todo esse tempo me perguntando se eu estava errado, se havia jogado fora a melhor coisa da minha vida. Agora descubro que meus instintos estavam certos desde o início. Rafael, por favor, Marina implorou, lutando para ficar de pé. Sei como isso parece, mas você tem que acreditar em mim. Isabela é sua filha. Não sei por que o teste deu negativo, mas tem que haver uma explicação. Onde está Isabela? Rafael perguntou, subitamente percebendo que o apartamento estava silencioso demais. Ela está na escola. Rafael, por favor, não deixe as coisas assim. Por favor, me deixe explicar sobre Roberto, sobre tudo. Rafael olhou para Marina, vendo além de sua doença, a mulher que aparentemente o havia manipulado 2 vezes. Já ouvi explicações suficientes, Marina. Fiz arranjos para que seu tratamento continue até o final do mês. Depois disso, você está por sua conta. Enquanto Rafael se virava para ir embora, Marina o chamou com desespero em sua voz. Rafael, eu te amo. Nunca parei de te amar. Isabela é sua filha, não importa o que qualquer teste diga. Por favor, não nos abandone de novo. Mas Rafael já havia ido, deixando Marina sozinha com suas caixas e seus medos.
e a crescente certeza de que alguém estava trabalhando muito duro para destruir qualquer chance de felicidade que ela pudesse ter encontrado. Naquela noite, Rafael sentou em sua cobertura com Verônica, encarando as luzes da cidade e tentando processar as revelações do dia. Verônica havia aberto uma garrafa de vinho caro e estava fazendo o melhor para confortá-lo. Mas Rafael se sentia entorpecido e vazio. Eu deveria ter ouvido você, Rafael disse finalmente. Deveria ter sabido melhor do que confiar nela de novo. Rafael, você é um bom homem, Verônica respondeu, acomodando-se ao lado dele no sofá de couro. Seu instinto é ajudar as pessoas, ver o melhor nelas. Marina se aproveitou dessa bondade. O telefone de Rafael vibrou com uma mensagem de texto. Contra seu melhor julgamento, ele olhou, esperando outro apelo de Marina. Em vez disso, era de Isabela. Digitado com a ortografia cuidadosa e fonética de uma criança de 7 anos. Senhor Rafael, por que o senhor está bravo com mamãe? Ela está chorando e não quer me dizer por quê. Eu fiz alguma coisa errada. Prometo que vou ser melhor. Por favor, não fique bravo com a gente. Rafael encarou a mensagem, sentindo seu coração se despedaçar completamente. Seja o que fosse que Marina tivesse feito, Isabela era uma vítima inocente, pega no fogo cruzado de decepções adultas e confiança quebrada. Quem está te mandando mensagem? Verônica perguntou, notando sua expressão. Isabela. Ela está perguntando por que estou bravo com a mãe dela. A expressão de Verônica endureceu ligeiramente. Rafael, você não pode deixar as emoções de uma criança te manipularem. Marina provavelmente está orientando-a sobre o que dizer. Mas Rafael não conseguia afastar a imagem de Isabela sentada em seu pequeno apartamento, confusa e assustada pela súbita ausência do homem que ela havia começado a pensar como seu pai. Ele digitou de volta cuidadosamente. Isabela, você não fez nada de errado. Você é perfeita do jeito que é. Às vezes, adultos têm desentendimentos que não têm nada a ver com garotinhas. Cuide de sua mamãe. A resposta de Isabela voltou imediatamente. O senhor ainda vai ser meu papai mesmo que esteja bravo com mamãe? Rafael encarou a pergunta que cortava o coração de tudo que estava sentindo. Fosse ou não Isabela sua filha biológica, ela já havia reivindicado um lugar em seu coração. Ele poderia realmente abandoná-la por causa das decepções de Marina. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Mamãe diz que o teste estava errado. Ela diz que às vezes testes cometem erros. Acho que o senhor é meu papai, porque tem meus olhos. Rafael colocou seu telefone e caminhou até a janela, seu reflexo encarando-o de volta do vidro escuro. Atrás dele, Verônica estava observando cada movimento seu com olhos calculistas. Rafael, você não pode estar considerando seriamente continuar este relacionamento depois de tudo que aprendeu hoje. Isabela não mentiu para mim, Rafael disse calmamente. Isabela não me enganou ou manipulou. Isabela é apenas uma garotinha que precisa que alguém se importe com ela. Isabela é filha de Marina, não sua. Você não tem obrigação legal com ela, nenhuma responsabilidade moral. Você já pagou pelo tratamento médico de Marina. O que é mais do que generoso, dadas as circunstâncias. Rafael se virou da janela para encarar Verônica, vendo-a claramente, talvez pela primeira vez em seu relacionamento. Verônica, quando você se tornou tão fria? Quando você se tornou alguém que poderia descartar o bem-estar de uma criança tão facilmente? A máscara de Verônica escorregou por apenas um momento, revelando algo calculista e desesperado por baixo. Me tornei realista, Rafael. Aprendi a proteger as pessoas de quem me importo, de serem aproveitadas por pessoas manipuladoras. Ou talvez, Rafael disse lentamente, peças de um quebra-cabeça começando a cair no lugar em sua mente. Talvez você tenha se tornado alguém que manipula situações para conseguir o que quer. O rosto de Verônica ficou vermelho de raiva. O que isso quer dizer? Significa que estou começando a me perguntar sobre as evidências que separaram Marina e eu 8 anos atrás.
Significa que estou me perguntando sobre o timing conveniente de sua pesquisa sobre o casamento de Marina. E significa que estou me perguntando sobre resultados de teste de DNA que voltaram mais rápido do que deveriam. Rafael, você está sendo paranoico. O estresse desta situação está afetando seu julgamento. Mas Rafael já estava alcançando seu telefone, rolando por seus contatos. Miguel Costa não é apenas meu médico, ele é meu amigo. Ele também é uma das pessoas mais éticas que conheço. Acho que vou ligar para ele e fazer algumas perguntas muito específicas sobre como aquele teste de DNA foi processado. O rosto de Verônica empalideceu. Rafael, você está reagindo exageradamente. Por que alguém quereria adulterar um teste de DNA? Essa é uma excelente pergunta, Rafael respondeu. Seu dedo pairando sobre o número do Dr. Costa. Tenho certeza de que Miguel terá alguns insights interessantes. Enquanto Rafael fazia a ligação, Verônica silenciosamente juntou sua bolsa e casaco, movendo-se em direção à porta com a furtividade de alguém que não queria fazer parte da conversa que estava prestes a acontecer. Miguel, sou Rafael de novo. Preciso fazer algumas perguntas muito específicas sobre o teste de DNA que você processou para mim. Perguntas sobre cadeia de custódia, sobre quem teve acesso às amostras e sobre se é possível que resultados sejam adulterados. A voz do Dr. Costa estava confusa, mas preocupada. Rafael, essas são perguntas estranhas. Há alguma razão para você suspeitar que os resultados possam não ser precisos? Digamos apenas que estou começando a questionar se todos envolvidos neste processo tinham intenções honestas. Kevin, tenho que te contar que houve algo incomum sobre seu teste. Verônica Lima ligou para meu consultório ontem de manhã, alegando estar ligando em seu nome. Ela queria saber sobre a linha do tempo de processamento e os protocolos de segurança que usamos. Minha equipe disse a ela que esses detalhes eram confidenciais, mas o sangue de Rafael congelou. Mas o que, Miguel? Mas mais tarde, naquele dia, houve uma breve queda de energia em nosso laboratório. Nada sério, apenas alguns minutos. Quando a energia foi restaurada, descobrimos que um de nossos técnicos de laboratório teve que refazer vários testes por causa de falhas no computador causadas pela queda, incluindo o seu. Miguel, preciso que você refaça aquele teste imediatamente. Novas amostras, laboratório diferente, protocolos de segurança máxima. E preciso que as amostras originais sejam testadas por um laboratório independente. Kevin, isso vai levar vários dias e custar significativamente mais. Não me importo com o custo. Me importo com a verdade. Depois de encerrar a ligação, Rafael olhou ao redor de sua cobertura vazia, percebendo que Verônica havia escapado durante sua conversa com o Dr. Costa. Pela primeira vez em seu relacionamento de 2 anos, ele estava grato por sua ausência. Ele pegou seu telefone e rolou para o número de Isabela, digitando cuidadosamente. Isabela, sinto muito por te preocupar. Houve um erro com o teste e precisamos fazê-lo de novo. Espero que esteja tudo bem para você. Sua resposta voltou em minutos. Sim, está tudo bem. Mamãe diz que erros acontecem o tempo todo. Ela diz que a coisa importante é consertá-los. O senhor vem nos ver amanhã? Rafael sorriu pela primeira vez em 24 horas. Sim, vou ver vocês amanhã. Diga à sua mamãe que gostaria de conversar com ela sobre algo muito importante. Eba! Mamãe vai ficar tão feliz. Ela sente muita sua falta. Enquanto Rafael se preparava para dormir naquela noite, sentiu uma mistura de esperança e apreensão. Se suas suspeitas sobre Verônica estavam corretas, então Marina poderia ser inocente das decepções que ele a havia acusado. Mas isso também significaria que a mulher com quem ele esteve envolvido por 2 anos era capaz de manipular resultados de teste de DNA para destruir sua chance de felicidade. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao apartamento de Marina para encontrá-la no meio de desempacotar as caixas que havia estado empacotando no dia anterior. Ela olhou para cima quando ele bateu, sua expressão cautelosa, mas esperançosa. Rafael,
ela disse suavemente, abrindo a porta mais para deixá-lo entrar. Não tinha certeza de que te veria novamente. Marina, te devo um pedido de desculpas e uma explicação. Rafael se acomodou em seu pequeno sofá, notando que Isabela estava na escola e eles podiam falar livremente. Dicos, tenho razão para acreditar que os resultados do teste de DNA foram adulterados. Marina o encarou em choque. Adulterados? Por quem? Verônica Lima, minha namorada. Minha ex-namorada, Rafael se corrigiu. Marina, preciso que você me conte sobre Roberto Fitzpatrick. Preciso entender o que realmente aconteceu com seu casamento. Marina respirou fundo, como se preparando para uma conversa difícil. Roberto foi um erro, um relacionamento de rebote no qual entrei quando Isabela tinha 5 anos. Ele parecia gentil e estável, e eu pensei que Isabela precisava de uma figura paterna em sua vida. Por que o casamento foi anulado? Por que menti para ele? Marina admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. Não sobre a paternidade de Isabela. Nunca contei a ele quem era o pai de Isabela. Menti sobre meus sentimentos. Casei com ele esperando que pudesse aprender a amá-lo, mas não consegui. Ainda estava apaixonada por você, Rafael. Nunca parei de estar apaixonada por você. Rafael sentiu algo apertado em seu peito começar a afrouxar. Por que você não me contou sobre o casamento ontem? Porque estava envergonhada. Porque sabia como pareceria. Porque tinha medo de que você pensasse que sou o tipo de pessoa que usa homens. Quando a verdade é que Roberto foi o único outro relacionamento que tive. Desde você e falhou precisamente porque não conseguia te superar. Rafael estendeu a mão pelo pequeno espaço entre eles e pegou a mão de Marina na sua. Marina, 8 anos atrás, alguém me convenceu de que você estava me traindo. Eles tinham fotos, testemunhas, evidências que pareciam esmagadoras. Nunca questionei porque era jovem e inseguro e com medo de que alguém como você nunca pudesse realmente amar alguém como eu. Rafael, nunca te traí. Nunca sequer olhei para outro homem o tempo inteiro que estivemos juntos. Você era tudo para mim. Estou começando a pensar que ambos fomos vítimas da manipulação de outra pessoa. Rafael disse calmamente. Alguém que queria nos manter separados 8 anos atrás e que está tentando fazer isso de novo agora. Antes que Marina pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. O nome do Dr. Costa apareceu na tela e Rafael atendeu imediatamente. Miguel, por favor me diga que você tem notícias. Rafael, tenho notícias muito perturbadoras. As amostras originais de DNA foram definitivamente adulteradas. Alguém introduziu uma substância estranha que causaria um resultado falso negativo. Mas fizemos o novo teste que você solicitou. E, Rafael, você precisa sentar. Estou sentado. Quais são os resultados? Rafael, Isabela é definitivamente sua filha. Não há dúvida alguma. A probabilidade de paternidade é 99,97%. Rafael sentiu o mundo se reajustar no foco, as cores ficando mais brilhantes e os sons ficando mais claros. Ele olhou para Marina, que estava observando seu rosto com esperança desesperada. Ela é minha, ele disse suavemente. Isabela é minha filha. Marina explodiu em lágrimas, cobrindo o rosto com as mãos enquanto alívio inundava através dela. Eu sabia, ela soluçou. Eu sabia que o teste estava errado. Rafael, eu nunca mentiria para você sobre algo tão importante. Rafael encerrou a ligação e puxou Marina em seus braços, segurando-a enquanto ela chorava contra seu peito. Marina, sinto muito. Sinto muito por duvidar de você, por acreditar no pior, por ir embora. Sinto muito por 8 anos de histórias perdidas para dormir e festas de aniversário e primeiros dias de aula. Você está aqui agora. Marina sussurrou contra sua camisa. É isso que importa. Você está aqui agora. Eles se seguraram no pequeno apartamento. 2 pessoas que haviam perdido 8 anos de suas vidas para mentiras e manipulação, finalmente encontrando seu caminho de volta um para o outro. Quando Marina finalmente se afastou para olhar seu rosto, Rafael gentilmente enxugou as lágrimas de suas bochechas. Marina, há outra coisa que precisamos discutir.
Acho que Verônica esteve envolvida no que aconteceu 8 anos atrás também. Acho que ela vem nos manipulando por muito tempo. Os olhos de Marina se arregalaram com compreensão. Verônica Lima. Lembro dela de quando estávamos namorando. Ela trabalhava em sua empresa, então também não trabalhava? Ou trabalhava. E estava sempre por perto, sempre oferecendo ajuda com problemas, sempre pronta com informações que pareciam provar sua traição. Rafael sentiu raiva crescendo em seu peito ao começar a ver o padrão que estava escondido por tanto tempo. Marina, o que vamos fazer? Antes que Rafael pudesse responder, a porta do apartamento se abriu e Isabela entrou correndo, ainda usando sua mochila escolar e tagarelando empolgada sobre seu dia. Ela parou quando viu Rafael e Marina sentados juntos no sofá, seus rostos sérios. Vocês estão tristes? Isabela perguntou, seu rosto jovem marcado com preocupação. Não, querida, Rafael disse abrindo os braços para ela. Estamos felizes, muito, muito felizes. Isabela, tenho algo importante para te dizer. Isabela subiu no sofá entre eles, olhando para frente e para trás entre os dois adultos que haviam se tornado o centro de seu mundo. Isabela, Rafael disse cuidadosamente, os resultados do teste voltaram e eles mostram que eu sou definitivamente seu papai. O rosto de Isabela se iluminou com pura alegria. Eu sabia, ela exclamou, jogando seus braços ao redor do pescoço de Rafael. Eu sabia que você era meu papai, porque você tem meus olhos e minhas mãos, e é legal com mamãe. Rafael segurou sua filha pela primeira vez como seu pai, respirando o cheiro de seu cabelo e sentindo uma completude que nunca havia experimentado antes. Sobre a cabeça de Isabela, ele encontrou os olhos de Marina e viu seus próprios sentimentos refletidos ali. Amor, alívio e determinação para proteger sua família de qualquer um que pudesse tentar separá-los novamente. Papai, Isabela disse, se afastando para olhar seu rosto. Isso significa que você vai morar com a gente agora? Rafael olhou para Marina, vendo a pergunta em seus olhos também. Isabela, você gostaria disso? Isso mais do que qualquer coisa no mundo inteiro, Isabela disse seriamente. Então você poderia me ler histórias para dormir e me ajudar com minha lição de casa e me ensinar a dirigir seu carro chique quando eu for grande o suficiente. Rafael riu, o som rico e cheio de alegria. Acho que gostaria muito disso também. Mas mesmo enquanto Rafael se deleitava na felicidade de finalmente estar unido com sua família, ele sabia que Verônica não ia desistir facilmente. Ela havia investido muito tempo e esforço em mantê-los separados para simplesmente aceitar a derrota. A batalha por sua família estava apenas começando. Naquela noite, Rafael retornou à sua cobertura para encontrar Verônica esperando por ele mais uma vez. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Um homem alto em um terno caro estava ao lado dela, e Rafael o reconheceu imediatamente das fotografias que Verônica havia lhe mostrado. Roberto Fitzpatrick. Rafael, Verônica disse com falso brilho. Gostaria que você conhecesse Roberto Fitzpatrick, o ex-marido de Marina. Ele tem algumas coisas muito interessantes para te contar sobre a mulher em quem você está tão ansioso para confiar. Roberto deu um passo à frente com um sorriso apologético. Sr. Santos, sinto muito por intrometer, mas quando Verônica me contou sobre sua situação com Marina, senti que tinha que avisá-lo. Marina Silva não é a mulher que finge ser. Rafael estudou ambos, notando como a mão de Verônica repousava possessivamente no braço de Roberto, como sua linguagem corporal sugeria uma parceria que ia além de simples conhecimento. Sério? Rafael disse moderadamente. Há quanto tempo vocês dois se conhecem? Verônica e Roberto trocaram um olhar rápido que pensaram que Rafael não notou. Acabamos de nos conhecer recentemente, Verônica disse suavemente. Através de amigos mútuos. Quando Roberto soube sobre sua situação, se ofereceu para compartilhar sua experiência. Que generoso da parte dele, Rafael respondeu. E qual exatamente é a sua experiência com Marina, Sr. Fitzpatrick?
Roberto lançou-se em um discurso que soava ensaiado sobre as supostas decepções de Marina durante o casamento deles, sua alegada manipulação de homens para ganho financeiro e suas alegações de que o pai de Isabela era um empresário rico que os havia abandonado. Enquanto Roberto falava, Rafael observava o rosto de Verônica, notando a satisfação em sua expressão, enquanto ouvia Marina sendo sistematicamente destruída por um homem que supostamente a havia amado. Essa é uma história e tanto, Rafael disse quando Roberto terminou. Há apenas um problema com ela. Qual? Verônica perguntou, sua confiança vacilando ligeiramente. Marina e eu fizemos novos testes de DNA hoje com protocolos de segurança máxima e verificação independente. Isabela é definitivamente minha filha. O que significa que cada palavra do que vocês dois acabaram de me dizer é mentira. A cor drenou do rosto de Verônica, enquanto Roberto parecia confuso e ligeiramente em pânico. Rafael, isso é impossível. O primeiro teste foi adulterado, Rafael interrompeu, por alguém com acesso ao consultório do meu médico e conhecimento dos procedimentos de teste. Alguém que ligou, fingindo estar agindo em meu nome. A compostura de Verônica finalmente rachou completamente. Rafael, você está cometendo um erro. Marina está te usando assim como usou Roberto. Você não consegue ver isso? O que vejo, Rafael disse calmamente, é uma mulher que passou 8 anos criando minha filha sozinha porque alguém me convenceu de que a mulher que amava me havia traído. O que vejo é um padrão de manipulação e mentiras projetado para me manter longe de minha família. Rafael pegou seu telefone e rolou por seus contatos. Verônica, acho que é hora de termos uma conversa com minha equipe de segurança e meus advogados. E possivelmente a polícia, dependendo de quão cooperativa você decidir ser sobre explicar exatamente como conseguiu adulterar resultados de testes médicos. Roberto recuou em direção à porta, claramente percebendo que havia sido usado como peão no esquema de Verônica. Olha, não sei o que está acontecendo aqui, mas eu estava apenas tentando ajudar. Verônica disse que você estava sendo aproveitado pela mesma mulher que me machucou. Sr. Fitzpatrick, Rafael disse, sua voz carregando a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. Sugiro que você vá embora agora, antes de ficar mais envolvido no que quer que Verônica esteja planejando. Depois que Roberto fugiu, Rafael voltou sua atenção total para Verônica, que estava parada em sua sala de estar como um animal encurralado. 8 anos, Verônica. Por 8 anos, você vem manipulando minha vida, me mantendo longe de minha família, construindo um relacionamento baseado em mentiras. Por quê? A máscara de Verônica finalmente caiu completamente, revelando a mulher obsessiva e calculista por baixo. Porque eu te amo, ela gritou, sua compostura se despedaçando. Porque Marina Ferreira nunca foi boa o suficiente para você. Porque você merecia alguém que entendesse suas ambições, que pudesse corresponder ao seu sucesso. O que você amava era uma ideia de mim. Rafael respondeu friamente. Você amava meu dinheiro, meu status, minha empresa. Você nunca me amou, porque nunca se deu ao trabalho de aprender quem eu realmente sou. Sei exatamente quem você é, Verônica cuspiu. Você é um homem que joga fora tudo pelo que trabalhou por causa de alguma fantasia sobre uma família perfeita. Você é um tolo que pode ser manipulado por uma mulher moribunda e uma criança que nem é Verônica. Rafael interrompeu, sua voz perigosamente quieta. Isabela é minha filha, e amanhã de manhã vou ligar para a polícia e reportar que resultados de testes médicos foram adulterados no que parece ser uma tentativa deliberada de me fraudar e prejudicar minha família. Verônica o encarou por um longo momento, parecendo perceber que seus anos de manipulação cuidadosa haviam finalmente desmoronado ao seu redor. Rafael, por favor, podemos resolver isso. Cometi erros, mas fiz tudo por amor. Por nós. Não há nós, Rafael disse firmemente. Nunca houve realmente. Você está demitida, Verônica. Limpe seu escritório esta noite.
A segurança vai escoltá-la do prédio. Enquanto Verônica juntava seus pertences e deixava sua cobertura pela última vez, Rafael sentiu um peso se levantar de seus ombros que ele nem percebera que estava carregando. Pela primeira vez em 8 anos, sua vida era completamente sua, livre de manipulação e mentiras. Ele pegou seu telefone e ligou para Marina, seu coração acelerado com antecipação. Kevin, Marina atendeu no primeiro toque, sua voz esperançosa e ansiosa. Marina, acabou. Verônica se foi e sei a verdade sobre tudo. Sobre 8 anos atrás. Sobre o teste de DNA. Sobre tudo. O soluço de alívio de Marina era audível através do telefone. Rafael, isso significa... Significa que te amo, Rafael disse, as palavras fluindo de seu coração sem reservas. Significa que quero ser o pai de Isabela e seu marido e parte de uma família que deveria ter tido o tempo todo. Rafael, Marina sussurrou. Eu também te amo. Nunca parei de te amar. Estou indo para aí, Rafael disse, já alcançando suas chaves do carro. Quero ler uma história para Isabela dormir hoje à noite como seu pai. Quando Rafael chegou ao apartamento, encontrou Marina e Isabela aconchegadas juntas no sofá, lendo um livro ilustrado sobre uma garotinha que vai em aventuras com seu pai. Isabela olhou para cima quando ele entrou, seu rosto se iluminando com pura alegria. Papai! Ela exclamou, lançando-se em seus braços. Mamãe disse que você vai ficar com a gente agora. Se é isso que você quer, Rafael disse, acomodando-se no sofá com Isabela em seu colo e Marina encolhida contra seu lado. É o que eu quis minha vida toda, Isabela disse, seriamente. Mesmo antes de saber quem você era, eu costumava desejar ter um papai que me amasse e amasse mamãe. Rafael olhou ao redor do pequeno apartamento que havia se tornado mais um lar para ele em alguns dias do que sua cobertura havia sido em anos. Na verdade, estava pensando que talvez você e mamãe gostariam de vir morar comigo. Tenho uma casa muito grande com muitos quartos e um quintal onde você poderia brincar. Os olhos de Isabela se arregalaram de empolgação. Sério? Poderíamos levar todos os meus bichinhos de pelúcia? Podemos levar tudo que é importante para você, Rafael prometeu. Enquanto sentavam juntos, planejando seu futuro, o telefone de Rafael vibrou com uma mensagem do Dr. Costa. Rafael, queria que você soubesse que as autoridades estão muito interessadas no caso de adulteração de teste. Verônica Lima vai ter alguns problemas legais sérios. Também o tratamento de Marina está mostrando sinais precoces de sucesso. O novo protocolo parece estar funcionando. Rafael mostrou a mensagem para Marina, que explodiu em lágrimas de alívio e alegria. Rafael, talvez tudo vai ficar bem afinal. Tudo vai ficar melhor do que bem, Rafael respondeu, beijando sua testa gentilmente. Vamos ser uma família de verdade. 3 meses depois, Rafael, Marina e Isabela estavam morando juntos na cobertura renovada de Rafael, que havia sido transformada de um apartamento frio de solteiro em um lar familiar, caloroso. A arte de Isabela cobria a geladeira. Livros infantis enchiam as estantes, e o som de risadas ecoava através de quartos que haviam sido silenciosos por muito tempo. O tratamento de Marina estava progredindo melhor do que qualquer um ousara esperar. Seu cabelo estava começando a crescer de volta e seus níveis de energia estavam lentamente retornando ao normal. Mais importante, os últimos exames mostraram que o tratamento experimental estava funcionando. O câncer estava em remissão completa. Numa noite fresca de dezembro, apenas 2 semanas antes do 4º aniversário de Isabela, Rafael se viu andando nervosamente em seu quarto enquanto Marina ajudava Isabela com sua lição de casa na mesa da cozinha. Escondida na gaveta de sua mesa de cabeceira estava uma pequena caixa de veludo que vinha queimando um buraco em sua consciência por semanas. Papai, você está andando engraçado. Isabela observou quando ele emergiu do quarto pela 3ª vez em 10 minutos. Seus pés estão bem? Marina olhou para cima da planilha de matemática de Isabela, notando o nervosismo óbvio de Rafael com diversão.
Sim, papai, seus pés estão bem? Rafael respirou fundo, percebendo que seus planos elaborados para um pedido romântico pareciam bobos diante do amor simples e genuíno que enchia sua casa todos os dias. Na verdade, meus pés estão bem, mas meu coração está muito cheio. Isabela inclinou a cabeça com curiosidade. O que isso quer dizer? Rafael ajoelhou-se ao lado da cadeira de Isabela, puxando a pequena caixa de veludo de seu bolso. Significa que amo você e sua mamãe mais do que jamais pensei que fosse possível amar alguém. E estava me perguntando se você me ajudaria a fazer uma pergunta muito importante para sua mamãe. Os olhos de Isabela se arregalaram de empolgação ao ver a caixa de anel. É o que eu acho que é? Depende do que você acha que é, Rafael disse, sorrindo para o entusiasmo de sua filha. É um anel para a mamãe. Você vai pedir ela em casamento. Isabela praticamente pulava em sua cadeira de empolgação. Marina cobriu sua boca com as mãos, lágrimas já se formando em seus olhos, enquanto observava as duas pessoas mais importantes em seu mundo compartilharem este momento. Isabela, Rafael disse seriamente, preciso te perguntar algo primeiro. Estaria tudo bem para você se eu casasse com sua mamãe? Você me quer como seu papai para sempre e sempre, legal e oficialmente? Isabela se lançou nos braços de Rafael, quase o derrubando com a força de seu entusiasmo. Sim, sim, sim. Quero que você seja meu papai para sempre. E quero que você case com mamãe para que todos nós possamos ter o mesmo sobrenome. Rafael se levantou, ainda segurando Isabela, e se virou para encarar Marina, que os observava através de lágrimas de alegria. Marina Silva, ele disse, sua voz firme apesar da emoção ameaçando dominá-lo. 8 anos atrás, pensei que tinha te perdido para sempre. 3 meses atrás, descobri que as melhores partes da minha vida estavam esperando por mim ter coragem suficiente para reivindicá-las. Ele colocou Isabela no chão e pegou as mãos de Marina nas suas, a caixa de anel equilibrada cuidadosamente em sua palma. Marina, você é a mulher mais forte, bonita e incrível que já conheci. Você criou nossa filha para ser brilhante, gentil e destemida. Você lutou por sua vida para poder estar lá para ela. Você me perdoou por duvidar de você e me recebeu na família que havia construído com tanto amor e determinação. Marina estava chorando abertamente agora, mas seu sorriso era radiante. Rafael, Marina, você vai casar comigo? Vai me deixar passar o resto da minha vida compensando pelos anos que perdemos? Vai me deixar ser o marido que você merece e o pai que Isabela precisa? Sim, Marina sussurrou então mais alto. Sim, claro que sim, sim. Rafael deslizou o anel no dedo de Marina, um deslumbrante diamante solitário rodeado por pedras menores que captavam a luz de todos os ângulos. Isabela bateu palmas com alegria, dançando ao redor da mesa da cozinha em celebração. Vamos ser uma família de verdade, Isabela cantou. Vamos ser os santos, enquanto Rafael beijava Marina, selando seu noivado e seu compromisso com o futuro que construiriam juntos. Isabela continuou sua dança de celebração, já fazendo planos para o casamento, para a família que se tornariam, para todas as aventuras que estavam por vir. 6 meses depois, num dia perfeito de junho com vista para a Baía de Guanabara, Rafael e Marina se casaram numa pequena cerimônia com amigos próximos e família. Isabela serviu como florista, usando um vestido da exata tonalidade de azul de seus olhos e carregando um buquê de rosas brancas. Ela havia insistido em fazer parte da cerimônia de todas as formas possíveis, até escrevendo seus próprios votos para ambos os pais, sobre como estava feliz por finalmente ter uma família completa. Dr. Costa, que havia se tornado não apenas o médico de Rafael, mas um amigo próximo da família, oficiou a cerimônia. Em suas observações, ele falou sobre o poder da verdade para curar velhas feridas e a importância de nunca desistir do amor, mesmo quando parece perdido para sempre.
Verônica Lima estava notavelmente ausente, cumprindo pena de prisão por fraude e acusações de conspiração relacionadas à adulteração de registros médicos. Seu esquema elaborado para destruir o relacionamento de Rafael e Marina havia sido sua queda, expondo um padrão de manipulação e comportamento criminoso que se estendia muito além de sua situação. Enquanto Rafael e Marina trocavam votos, prometendo amar e proteger um ao outro através de quaisquer desafios que a vida pudesse trazer, Isabela ficou ao lado deles, com lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto jovem. Esta garotinha, que havia sido corajosa o suficiente para entregar uma carta que mudou tudo, finalmente conseguiu a família com que sempre sonhara. Em seus votos, Rafael falou diretamente com Isabela, assim como com Marina. Isabela, você entrou na minha vida carregando uma carta de sua mãe, mas você me trouxe muito mais do que isso. Você me trouxe propósito, alegria e a chance de ser o pai que sempre esperei poder ser. Prometo a você que nunca deixarei nada ou ninguém separar nossa família novamente. Os votos de Marina foram igualmente emocionais. Rafael, 8 anos atrás, nos perdemos para mentiras e mal-entendidos, mas nosso amor criou algo lindo. Nossa filha Isabela, que nos trouxe de volta juntos. Prometo confiar em nosso amor, comunicar aberta e honestamente e construir o futuro que deveríamos ter tido desde o início. Depois da cerimônia, enquanto o pequeno grupo de convidados celebrava com jantar e dança no terraço da cobertura de Rafael, Isabela puxou ambos os pais de lado para um momento privado. Mamãe e papai, ela disse seriamente, tenho algo importante para dizer a vocês. Rafael e Marina trocaram olhares divertidos, imaginando que observação profunda sua filha de 8 anos estava prestes a compartilhar. O que é, querida? Marina perguntou. Isabela pegou ambas suas mãos nas suas pequeninas, sua expressão solene. Estou feliz por ter sido corajosa o suficiente para levar aquela carta ao escritório do papai. Estava com muito medo naquele dia, mas mamãe sempre diz que ser corajoso significa fazer a coisa certa, mesmo quando você está com medo. Rafael ajoelhou-se ao nível de Isabela, seu coração cheio de orgulho e amor por esta criança notável. Isabela, você é a pessoa mais corajosa que conheço. Se você não tivesse entregue aquela carta, talvez nunca tivéssemos nos encontrado novamente. A carta era importante, Isabela concordou. Mas acho que o amor era mais importante. O amor fez você vir nos ver. O amor fez você ajudar a mamãe a melhorar. O amor nos transformou em família. Marina enxugou lágrimas de seus olhos enquanto ouvia a sabedoria de sua filha. Você está absolutamente certa, querida. O amor foi a coisa mais importante de todas. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons brilhantes de laranja e rosa, a família Santos ficou junta em seu terraço, olhando sobre a cidade onde sua história havia se desenrolado. Isabela estava certa. Foi o amor que os trouxe juntos, amor que os sustentou através dos desafios e amor que os levaria para qualquer futuro que os aguardasse. Rafael envolveu seus braços ao redor de sua esposa e filha, maravilhando-se com o quanto sua vida havia mudado desde aquela manhã, quando uma pequena garota loira havia entrado em seu escritório com um envelope amassado e uma determinação inabalável para reunir sua família. No que você está pensando, papai? Isabela perguntou, notando sua expressão contemplativa. Estou pensando sobre como às vezes as coisas mais importantes vêm nos menores pacotes, Rafael respondeu, apertando-a gentilmente. Estou pensando em como sou grato por você, ter sido corajosa o suficiente para entregar a carta de sua mãe. Isabela sorriu para ele com a sabedoria de uma criança que havia visto seus desejos se tornarem realidade através de coragem e persistência. Mamãe sempre diz que coisas boas acontecem para pessoas que não desistem. Não desistimos de ser uma família, desistimos? Não, querida. Marina disse, juntando-se ao abraço, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu escurecido. Nunca desistimos, e agora temos para sempre para estarmos juntos. Enquanto ficavam ali,
cercados pelo brilho das luzes da cidade e envoltos no calor de seu amor um pelo outro. Rafael refletiu sobre a jornada que os havia trazido a este momento. Uma carta escrita por uma mulher moribunda ao homem que nunca havia parado de amar. Uma garotinha de 7 anos corajosa o suficiente para atravessar uma cidade para entregar aquela carta. Um amor forte o suficiente para sobreviver a 8 anos de separação, manipulação e mentiras. Sua história havia começado com uma pergunta simples. O senhor pode ler esta carta? É muito importante, mas havia se tornado algo muito mais significativo. Um testemunho do poder da família, da força do amor verdadeiro e da coragem necessária para lutar pelas pessoas que mais importam. A carta que havia mudado tudo agora estava emoldurada e pendurada no quarto de Isabela. Uma lembrança do dia em que a bravura de uma garotinha trouxe sua família para casa. Mas mais do que isso, era um símbolo de esperança. Prova de que, às vezes, contra todas as probabilidades, o amor realmente conquista tudo. Enquanto a família Santos se dirigia para dentro para continuar sua celebração, Isabela pulou à frente de seus pais, sua voz carregando de volta para eles na brisa da noite. Amanhã vou escrever cartas também. Cartas para minhas amigas contando sobre meu casamento e meu novo papai e como sonhos realmente se tornam realidade se você for corajoso o suficiente para fazê-los acontecer. Rafael e Marina trocaram um olhar de pura felicidade, sabendo que sua filha, sua corajosa, sábia e maravilhosa filha, de fato faria seus sonhos se tornarem realidade. Assim como ela havia feito os sonhos deles se tornarem realidade, com uma carta muito importante, numa manhã de terça-feira, muito comum, que acabou sendo o dia mais extraordinário de suas vidas. Adoraríamos ouvir seus pensamentos sobre esta linda história de amor. Deixe-nos saber o que você achou deste conto cheio de emoções e surpresas. Nos diga seu nome, de onde você está assistindo, e avalie esta história de 0 a 10, se ela tocou seu coração. E se você gostou do enredo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder as novas histórias incríveis que estão por vir. Até a próxima!